Capítulo 479, A Tartaruga e a Lebre. 4. Isso era uma provocação óbvia e as sobrancelhas de Tarnek se contraíram. Sua puta, tem certeza de que você tem o poder para dizer uma coisa dessas? Não me chame de puta. Não gosto de ser chamada assim. Além disso, que porra foi essa que você comeu no almoço? O seu bafo está tão podre que não consigo nem respirar. Parece que você realmente quer morrer hoje. Veias azuis esverdeadas começaram a saltar na testa de Tarnek. Como ele poderia se chamar de rei demônio se não reagisse depois de ouvir um insulto desses? Mas mesmo depois de ter dito palavras arrogantes, a Lorde Vampírica parecia entender a gravidade da situação. Ela esteve aumentando seu espírito vampírico a níveis aterrorizantes e ele já tinha crescido até um ponto em que parecia que estava prestes a devorar o tempo e o espaço naquela área. Bam! Os dois seres transcendentes colidiram e o mar do tempo e do espaço tremeu violentamente. O quão longe eu consegui ver. Yonvou mal estava conseguindo se manter consciente com pura força de vontade. Ele deu um passo para frente com cuidado. Graças à proteção do sistema, os membros da equipe de perseguição podiam manter suas consciências no mar do tempo e do espaço, mas Yonvou tinha que aguentar com suas próprias forças. O mar do tempo e do espaço era muito mais aterrorizante do que ele imaginava. Já que o tempo e o espaço estavam misturados nesse lugar, significava que sua existência estava constantemente à beira de ser extinguida. Tudo que ele estava tentando fazer poderia desaparecer em um instante, então Yonvou não queria depender somente de sua vontade. Ele planejava usar outra coisa. Um mundo ilusório. Ele mergulhou profundamente em seu mundo ilusório interior, a fundação de sua consciência e identidade ou ego. Seu mundo ilusório interior usava um canal para se expressar do lado de fora na forma de sua vontade. Portanto, para aumentar sua vontade, ele tinha que fazer esse canal ficar maior e mais largo. Aumentar sua vontade não só fortaleceria suas defesas contra esse lugar, mas também sua alma. Em teoria, era simples, na prática era difícil. No entanto, Yonvou já possuía um ponto de referência. Nessie, o rei do mar demoníaco, podia controlar e recriar livremente seu mundo ilusório. Se Yonvou pudesse imitar a habilidade de Nessie, ele poderia ser capaz de expandir seu mundo ilusório e seu canal, e por extensão, sua vontade. Mesmo que não pudesse recriar imediatamente um mundo ilusório personalizado como Nessie, ele poderia adaptar o método e aplicá-lo para desenvolver e aperfeiçoar seu ego. Ele também conseguiria elevar sua consciência a um nível mais alto. Quando usei minha espada, eu não consegui derrotar Nessie completamente. Não foi porque eu era fraco, mas os meus olhos não conseguiam enxergar a base da existência dele. Comparado com Nessie, me falta reconhecimento e controle sobre minha identidade. Nessie era um rei que sobreviveu à desordem e ao caos do mar demoníaco. Provavelmente era irracional Yonvou esperar alcançar o nível de Nessie depois de ver suas habilidades somente uma vez, mas ele acabou ganhando bastante daquela única interação. Apesar de ter conseguido conquistar várias coisas, Yonvou também percebeu que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Além disso, quando ele viu a Lorde Vampírica e Laplace confrontando Nessie em pé de igualdade, a visão de mundo de Yonvou desmoronou. Embora ele tivesse superado suas limitações e adquirido uma habilidade suprema ranqueada em uma posição alta mesmo entre os jogadores de maior nível, ainda havia um céu enorme além disso. Yonvou queria subir mais alto. Como já havia chegado no nível mais alto como um jogador, ele sentia que podia fazer mais. Tomar esse caminho era provavelmente o melhor método de atingir a pontuação perfeita que seu mestre, o Rei Marcial, mencionou. Se ele pudesse descrever seu nível em palavras, seria humano divino. Yonvou sentia que essa era uma descrição adequada. De alguma forma, ele acabou usando o mesmo termo que Bailuq usou para explicar suas ideias e objetivo. Talvez os ideais de Bailuq, o caminho do meu mestre e o meu objetivo sejam a mesma coisa, mas com abordagens diferentes. A tribo dos Unchifres possuía o ditado: várias coisas sempre se tornam uma.
Assim como vários afluentes se juntam e eventualmente desaguam no mar, o ditado significa que todos os caminhos inevitavelmente chegam em um único lugar. Yonvou acalmou sua mente, deixando de lado a preocupação de estar sendo perseguido, e tentou se concentrar totalmente em encontrar seu verdadeiro eu dentro do fluxo turbulento de tempo e espaço. SSS. Nas profundezas de seu corpo, Yonvou podia sentir algo se contorcendo. Era sua alma que estava aprisionada em seu corpo e incerta de sua própria existência. Ela tremeu violentamente, conforme esticava seu poder espiritual, ele começou a reconhecer algo. Percepção extrasensorial encontrou uma nova possibilidade. A sincronização da expressão externa e da reflexão interior foi alcançada com sucesso. A proficiência da habilidade percepção extrasensorial aumentou significativamente. A proficiência da habilidade percepção extrasensorial aumentou significativamente. A habilidade está se transformando de acordo com o aumento rápido da proficiência. A habilidade se conectou com o sistema Atman. A reflexão da ilusão interior é possível agora. Você adquiriu um novo conhecimento em relação à habilidade. Uma nova opção foi adicionada. A opção Olho dos Céus foi criada. Olho dos Céus Rank S. Descrição. Quando a vontade e a presença ilusória são gravadas no mundo, o universo, eu, Atman desperta. A verdade e conhecimento infinito do universo vem desse lugar. Nesse momento, você receberá um esclarecimento e entenderá informações anteriormente desconhecidas. Também adquirirá novos poderes espirituais de expansão de alma. As 6 habilidades sobrenaturais que nascem desse esclarecimento são comumente conhecidas como as 6 percepções piedosas. Dentre as 6 percepções, o olho dos céus é um olho que vê através de tudo. Também representa um espelho que reflete a verdade de seu mundo interior. Quando você adquire percepções adicionais das 6 percepções divinas, o rank sobe um nível até um máximo de SSS. Atualmente, Olho dos Céus está conectado com as seguintes habilidades: olhos dracônicos, olhos dourados flamejantes, Gubitara negra, olhos do sábio, olhos do inferno. Você adquiriu uma pista sobre as 6 habilidades sobrenaturais, 6 percepções divinas. Quando possuir as qualificações, você pode adquirir habilidades adicionais. Por favor, verifique a janela de informações para mais detalhes. Naquele momento, Yonvou sentiu como se seu mundo interior caótico tivesse de repente se tornado mais claro e brilhante. As informações desarticuladas e confusas que ele costumava reunir com a percepção extrasensorial estavam sendo organizadas em um sistema maior e mais estruturado que se destacava claramente em sua mente. Ele de repente entendeu o conceito de habilidades sobrenaturais. A minha alma despertou mais uma vez. Yonvou percebeu que sua alma tinha crescido novamente, assim como quando ele percebeu a conexão entre sua vontade e consciência. Será que era porque ele estava temporariamente livre das restrições do sistema da torre? Antes, Yonvou sentia algo desconhecido suprimindo, mas agora não podia mais sentir nenhuma sensação de supressão. Ele se sentia crescendo e se tornando mais forte, assim como o desenvolvimento de um ser antes de sair de sua casca. Além disso, com a adição de Olho dos Céus em sua percepção extrasensorial, as incertezas obscuras e difusas do mundo começaram a desaparecer. Svish. Um mar índigo e calmo lentamente apareceu diante dele. Yonvou imediatamente viu 3 grandes montanhas perfurando o céu ao longe: Bongle, Bangjang e Ungju. As 3 montanhas espirituais que compunham as 3 montanhas divinas apareceram uma atrás da outra. Diziam que seres divinos de lendas residiam nelas. Koyo. Uma tartaruga gigante nadava tranquilamente pelo mar do espaço e do tempo carregando as 3 montanhas divinas em suas costas. Junto com o dragão celestial, a girafa e a fênix, a tartaruga era uma entidade que pertencia às bestas divinas superiores. Era a mesma entidade que havia tirado Laplace do mar demoníaco na forma da tartaruga mordedora e a mesma entidade para a qual Yonvou precisava entregar a carta. Várias coisas mudaram depois de adquirir o Olho dos Céus, e Yonvou agora podia ver muito mais do que somente as formas das 3 montanhas divinas.
Também havia várias providências e leis do mundo celestial e do submundo que fluíam pelo mar do espaço e do tempo como correntes submarinas e tempestades. Yon-Vo sentia como se estivesse na presença de algo nobre. Se ele podia ver isso somente com o olho dos céus, que tipo de cena veria se conseguisse despertar as outras percepções? Talvez eu abra o caminho para a onisciência e a onipotência. Yon-Vo estava convencido de que havia vislumbrado uma parte dos direitos e habilidades de um deus, algo que somente os seres transcendentes mais superiores possuíam. No entanto, assim que ele teve esse pensamento Rei Sombrio, finalmente te encontramos. A sua liberdade acaba aqui, através de seus olhos dracônicos que estavam conectados ao olho dos céus, e Yon-Vo podia ver as mudanças no fluxo do tempo e do espaço. Acima de sua cabeça, Vladitepes e Giles de raios abriram o espaço e apareceram fazendo caretas. Apesar de estarem protegidos pelo sistema da torre, eles ainda tiveram que cruzar as torrentes e tempestades do tempo e do espaço, então estavam bastante exaustos. Eles não conseguiram evitar de ficar furiosos com Yon-Vo por fazê-los passar por essa perseguição exaustiva. Enquanto liberavam o signo do demônio e se transformavam em demônios, Vladitepes e Giles de raios atacaram Yon-Vo. O que? No entanto, os dois sentiram uma sensação de perigo assim que fizeram contato visual com Yon-Vo. Ao invés de estar confuso ou com medo, Yon-Vo ficou de pé sem erguer nenhuma defesa. Mas já era tarde demais para os dois. Svish. Svish. Arre. Ei, isso uri. Com um som que parecia que o céu estava se despedaçando, o espaço se abriu, rasgando as duas pessoas antes que pudessem mostrar suas verdadeiras formas. Eles explodiram em névoas sangrentas e nuvens de fumaça preta antes de se espalhar pelo tempo e o espaço. Yon-Vo estalou a língua enquanto olhava para o local em que os dois estavam um momento atrás. Idiotas! Eles vieram atrás de mim sem saber nada sobre as 3 montanhas divinas. Tarnek provavelmente estava com pressa demais para explicar os detalhes. Sua negligência havia feito um favor para Yon-Vo. As 3 montanhas divinas eram um lugar em que você precisava guardar sua espada, pois grandes seres residiam ali. Em outras palavras, as 3 montanhas divinas também podem ser chamadas de escadas que conectam o mundo celestial ao submundo. É necessário um rank alto até mesmo entre os deuses e demônios que vivem lá e somente alguns possuem permissão para entrar. Yon-Vo virou sua cabeça para a tartaruga que carregava as 3 montanhas divinas. A divindade suprema dos céus, o Imperador de Jade, está escondido nas 3 montanhas divinas. Na entrada das 3 montanhas divinas localizada na cabeça da tartaruga, um gigante de vários metros de altura rugiu ameaçadoramente enquanto brandia um machado tão largo quanto seu corpo. Imperador de Jade. Aqui. Sem espadas. Nunca. Não pode entrar. Sem minha permissão. Ninguém. Existe um guardião na entrada que protege o Imperador de Jade adormecido. Ele herdou o machado que pertencia ao gigante original, Bango, assim que saiu de sua casca e abriu os olhos. Ele é o guerreiro supremo dos céus, um senhor da guerra primordial e um lutador que vários deuses e demônios têm relutância em antagonizar por causa de seus títulos e conquistas. Ele é o motivo pelo qual os deuses demônios do mundo celestial e do submundo não têm permissão para entrar nas 3 montanhas divinas. Escute Kiko. Em seu diário, Yon-Vo não mencionava mais nada a não ser grandes elogios do melhor lutador do mundo celestial, Kiko. Kiko apareceu. Capítulo 480, A Tartaruga e a Lebre, 5. O mundo celestial do 98º andar era dividido em 2 campos. Os deuses e os demônios. Os deuses eram divididos ainda mais em várias sociedades e, dentre elas, a seita Shan era considerada uma das mais prestigiosas. O Imperador de Jade e outros grandes deuses criaram a seita e também era o lar de outros grandes seres como Oi, a Imperatriz Ocidental do Vager, Dao de Tianzun e Lingbao Tianzun. Eles também tinham o deus antigo Samyang-Vudi por trás deles, o que fazia com que até mesmo os demônios tivessem relutância em confrontá-los. A única exceção era a seita Ji, que era diretamente oposta à seita Shan.
No entanto, se não fosse pela presença do próprio demônio ancestral da seita Jie, eles nunca teriam sido capazes de confrontar a seita Shan em pé de igualdade. Com o maior deus, o imperador de Jade, no comando e vários deuses ilustres em suas forças, a seita Shan podia ser considerada superior entre várias sociedades divinas. Se o deus mais habilidoso da seita Shan pudesse ser escolhido, provavelmente seria o mais velho dos 5 líderes, o Imperador Amarelo. Kiko era o general de batalha que o Imperador Amarelo mais valorizava. As lendas sobre a seita Shan descreviam a época em que o Imperador Amarelo perdeu sua preciosa esfera sábia enquanto viajava pelas montanhas Kunlun. A esfera sábia era um tesouro que possuía informações sobre todas as coisas do mundo e podia vislumbrar o futuro do universo. Era um tesouro importante e indispensável que o Imperador Amarelo usava para governar o universo inteiro. Naquela época, ele ordenou o mais inteligente de seus subordinados, Ji, procurar pela esfera sábia, mas ele falhou. Então o imperador ordenou que Li Ju, que possuía a habilidade de enxergar tudo dentro de um raio de centenas de milhares de quilômetros, procurasse pela esfera sábia. No entanto, Li Ju também falhou em encontrar o tesouro do Imperador Amarelo. Somente depois de 3 falhas consecutivas, ele enviou seu subordinado mais importante, Kuki, em busca da esfera sábia. Apesar de Kiko não tê-la encontrado no fim, ele procurou por vários dias e noites sem descanso, diferente dos outros subordinados. O Imperador Amarelo ficou impressionado pela lealdade estúpida e teimosa de Kiko e desenvolveu uma profunda confiança em seu subordinado, pedindo para que ele sempre ficasse ao seu lado para qualquer lugar que fosse. Yonvou não sabia por que o Imperador Amarelo tinha enviado seu subordinado mais leal para ser o guardião das 3 montanhas divinas, mas desde o começo da torre, Kiko continuou cumprindo seu dever fielmente, nunca deixando sua posição pelos últimos milhares de anos. O Imperador de Jade dormia no Palácio de Jade Dourado dentro das 3 montanhas divinas e, já que Kiko o estava protegendo, ele nunca permitiria que visitantes indesejados entrassem. Era desrespeitoso levantar armas ou revelar intenções assassinas no solo sagrado, então esses atos seriam vistos como um insulto direto ao próprio Imperador de Jade. Era impossível Kiko não agir depois que ouviu a comoção, então eliminou rapidamente Vlad Tepes e Gilles de Raiz. Quando eles perceberam quem estava guardando a entrada, já era tarde demais. Bam! PSSH. Kiko fortaleceu seu aperto na espada crescente de Bango. Parecia que ele ainda estava insatisfeito com alguma coisa. Seu olhar sedento por sangue se virou para Yonvou. Que tipo de força é essa? Apesar de Kiko não conseguir falar muito bem, ele era forte o suficiente para ser reconhecido como o melhor lutador da seita Shan e do mundo celestial. Ele poderia ser inferior a Hades e Tifão quando se tratava de habilidades e nível de poder no geral, mas em questão de pura capacidade de luta, ele os deixava no chinelo. Era como se ele tivesse criado para lutar. Embora somente seus olhos tivessem se encontrado, Yonvou sentiu sua pele pinicar e arrepiar. No entanto, essa breve troca ajudou Yonvou a entender o caminho que ele precisava tomar para desenvolver sua asa direita da luta. Mas não era hora de perder a concentração. Já que Kiko poderia considerá-lo um convidado não desejado, Yonvou estava se sentindo nervoso, então tentou puxar rapidamente a carta de Laplace, esperando que ele não estivesse na lista negra. Não gosto disso. Você. Antes que Yonvou tivesse a chance de dizer algo, Kiko gritou para ele. Apesar da distância entre ele e as 3 montanhas divinas, Yonvou ouviu claramente como se ele estivesse bem ao seu lado. Humano. Com restos do Rei Obscuro. Você. Candidato. Mas não Rei Obscuro. Você cheira como amigo próximo. Então eu deixar você ir. O quê? Yonvou se perguntou como Kiko sabia sobre o Rei Obscuro. Diferente dos deuses e demônios da morte, ou até mesmo os deuses de outro mundo procurando pelo Rei Obscuro, a hostilidade de Kiko quase chegava a ser um ódio. Yonvou podia dizer que havia alguma história por trás do fato de Kiko não gostar do Rei Obscuro, mas não conseguia entender o que diabos ele queria dizer com Yonvou cheirar como um amigo próximo.
Kiko desapareceu imediatamente depois de terminar de falar, como se não se importasse com o que Yonvou pensasse. SSS. No lugar em que Kiko estava, a névoa se dispersou para revelar uma trilha que levava para as montanhas. Parecia estar chamando por Yonvou. Ele pausou por um momento, mas como se estivesse possuído por algo, ele usou as asas de fogo para voar até a trilha pela trilha. De acordo com as lendas, as 3 montanhas divinas eram originalmente compostas por 5 montanhas: Daio, Vonkyo, Bangjang, Yeongju e Bongle. Cada montanha tinha 30.000 quilômetros de altura e fachadas de ouro e jade que as faziam parecer com pavilhões luxuosos. As montanhas eram cheias de lindas árvores todas alinhadas. No entanto, depois de se manter nas costas da tartaruga e flutuar pelo mar do tempo e do espaço por tanto tempo, 2 das montanhas se desprenderam. 2 pareciam diferentes devido ao vento constante e somente uma continuava intacta. Além disso, como as 3 montanhas espirituais existiam pelo que parecia uma eternidade, parece como se o tempo tivesse parado nelas. Cada montanha possui uma quantidade infinita de tempo. As 3 montanhas divinas também representavam o tempo. A montanha Yeongju representava o passado. A montanha Bangjang representava o presente. E a montanha Bongle, o futuro. As 3 montanhas espirituais eram conectadas umas às outras como uma cadeia de montanhas, formando um círculo do passado para o futuro e do futuro para o passado. À primeira vista, é como a estrutura do 16º andar. Yonvou se lembrou dos templos das 3 Nornas. Apesar de ter confrontado Urd e tê-la feito perder vários seguidores, a divindade que as deusas possuíam era real. Yonvou até ouviu falar que a influência delas tinha crescido recentemente. O 16º andar possuía um caminho bifurcado que se dividia em 3 outros caminhos, cada um levando a uma deusa diferente. Aqui, cada montanha representava uma seção do tempo. Mas no 16º andar, os jogadores tinham que escolher um caminho para receber a bênção de uma das deusas e essa bênção influenciaria suas características e conquistas. Nas 3 montanhas divinas, era necessário seguir o ciclo do tempo, do passado para o futuro. Desconexão e conexão. As 2 áreas eram opostos diretos, apesar de suas similaridades superficiais. O 16º andar é só uma imitação desse lugar. O conceito de tempo e espaço não podia ser facilmente contrariado mesmo pelos seres mais poderosos. Mesmo depois de alcançar a transcendência, os seres cósmicos podiam somente ajustar o fluxo do tempo e do espaço. Eles não conseguiam revertê-lo. Se isso fosse possível, nenhum deles estaria aprisionado no 98º andar ou continuado com uma guerra inútil. Deuses que possuíam habilidades relacionadas ao tempo e ao espaço eram tratados como figuras importantes em cada sociedade. E as sociedades não hesitavam em cometer atos impensáveis e atrocidades para criar deuses e demônios com essas habilidades. As deusas do 16º andar eram membros da Sociedade Divina Asgard. Será que estavam estacionadas naquele andar porque não eram consideradas deusas importantes? Ou então estavam procurando qualidades específicas entre os jogadores? Depois do meu confronto com Urd, nenhuma das deusas pareceu interessada em mim. Os deuses e demônios normalmente viam os jogadores inativos como seres insignificantes. Ao invés de serem guardiões sábios, os deuses e demônios eram frequentemente mesquinhos e se vingavam pelas menores coisas. Como seres transcendentais, seus medos estavam concentrados na contaminação ou profanação de suas divindades. Depois de colidir com Yonvou, a divindade de Urd foi danificada e ela perdeu vários de seus apóstolos, junto com a fé de seus seguidores. A mesma coisa aconteceu com as outras 2 deusas. No entanto, elas nunca tomaram nenhuma ação contra Yonvou. Na verdade, nem mesmo a sociedade Asgard inteira. Dentre seus membros, somente deuses como Thor, que estavam interessados nos poderes de combate e de luta de Yonvou, estavam de olho nele. Já que ele não queria ser inesperadamente atingido por trás mais tarde, Yonvou sentiu que deveria gastar um pouco de tempo para investigar o motivo, para os deuses não terem agido contra ele. Yonvou continuou pela trilha com esses pensamentos.
Ele não sabia onde estava e a trilha e seus arredores estavam obscurecidos pela névoa. O olho dos céus permitia que ele visse as montanhas mesmo com o fluxo de tempo e espaço caótico, mas isso se tornou impossível assim que entrou nesse espaço. Era o mesmo quando se tratava de expandir sua consciência para seus arredores. Ele não podia detectar nada. Ele reuniu seu poder mágico e o disparou como uma bala na direção da borda da trilha, mas a névoa simplesmente o engoliu sem mostrar nenhuma mudança. Ele se perguntou o que aconteceria se saísse da trilha, mas decidiu não tomar nenhum risco desnecessário, então continuou caminhando. Já que o céu também estava preenchido com essa névoa opaca, Yonvou não podia usar suas asas para chegar até o palácio de Jade Dourado através do ar. Depois de algum tempo, Yonvou sentiu o caminho subindo. Ele finalmente colocou seus pés na primeira das 3 montanhas divinas, Yunju. Você entrou na montanha Yunju. A pequena mensagem apareceu claramente diante de seus olhos quando a paisagem começou a mudar. SSS. É algo pelo qual eu já passei antes, mas realmente faz eu me sentir na merda. Angústia mental e trauma que Urd provocou nele passou pelos seus olhos. Yonvou se lembrou do abandono que sofreu de seus subordinados de confiança, sua crise mortal e seu retorno à base do exército. No entanto, diferente de sua experiência anterior, a montanha Yunju continuou a mostrar o que aconteceu depois que ele voltou para a base. Seu retorno deixou o centro de comando conjunto de pernas para o ar, pois todos achavam que Caim estava morto. Yonvou se lembrava de confrontar alguns oficiais militares de alto escalão que tentaram encobrir o incidente. Antecipação. Vingança. Os cartuchos de bala que ele jogou nos rostos deles. Depois de prendê-lo por desacato, os oficiais de alto escalão continuaram a condená-lo e a silenciá-lo. Seu comandante, uma figura paterna para ele, teve que correr de um lado para o outro para salvá-lo. Yonvou sentia como se estivesse assistindo a um filme de terceira categoria, mas ele precisava aguentar. Naquela época, cada dia que se passava trazia novos perigos. No fim o pior aconteceu. Merda, alguém atirou em sua namorada enquanto ela tentava protegê-lo. O assassino fugiu da cena imediatamente, mas Yonvou não conseguiu pegá-lo porque sua namorada agarrou sua manga para dizer suas últimas palavras, que ficaram conectadas para sempre à imagem de suas mãos trêmulas. Eu te amo, eu te amo. Essas palavras deixavam Yonvou louco. Sempre que confrontava o irmão mais novo de sua namorada, ela chorava. Ela nunca pediu para que Yonvou perdoasse seu irmão ou que se desculpasse. Mesmo quando Yonvou a atormentava sem motivo algum, ela simplesmente olhava para ele como uma expressão triste. E em seus últimos suspiros, ela disse, eu te amo. Foi por isso que Yonvou jogou os cartuchos de bala em Zhang Wei antes de ir embora. Zhang Wei tinha puxado o gatilho naquele dia, mas Yonvou se culpava pela morte de sua namorada de qualquer forma. Ele não queria sujar suas mãos, mas ainda desejava se livrar do passado quando jogou os cartuchos. Zhang Wei já estava em um estado de ruína e era impossível que ele sobrevivesse, então Yonvou achou que Zhang Wei encontraria seu fim. No entanto, Zhang Wei reapareceu inesperadamente na torre, de todos os lugares, com os cartuchos com Dia de Natal, 2017, as palavras que ele gravou no Monte Shibiris na Somália. Zhang Wei tinha se perdido no vazio, mas onde será que ele estava agora? Yonvou olhou para seu passado como uma expressão seca, como se fosse alguém assistindo um filme não muito divertido. Ele continuou completamente indiferente. Ele se lembrava de todas as sensações, pensamentos e circunstâncias pelas quais teve que passar, mas nada disso o afetava agora. Yonvou tinha chegado longe demais para ficar preso ao passado de novo. Ele achou que o que Shannon tinha dito sobre ele antes estava certo. Ele era uma ferramenta. Para Yonvou, até mesmo seu passado não era nada mais do que uma ferramenta para ser descartada quando não fosse mais útil. Até os sentimentos que ele compartilhava com sua antiga namorada tinham desaparecido ao ponto de que ele até se perguntava se os dois tinham realmente se apaixonado em primeiro lugar. Será que ele realmente poderia ser chamado de humano? Ele já tinha se perguntando isso antes. Você entrou na montanha Bangjong.
Depois de um período desconhecido de tempo, Yonvou passou pela primeira montanha e chegou na segunda, que mostrava o presente. Ele viu as coisas que fez na torre, começando com as memórias de seu irmão mais novo e a permissão de afastamento para voltar para a Coreia, que ele achou que seria sua visita final à sua casa. Ele viu o momento em que entrou na torre, o tutorial, as amizades que fez, sua lenta mudança de atitude e perspectiva até que chegou no momento em que estava agora. As cenas causaram o mesmo efeito de quando ele cruzou a montanha em Ju. Você entrou na montanha Bonglé. Assim que chegou na montanha final, Yonvou hesitou pela primeira vez. Ele viu a mensagem, mas não viu nada diante dele. Havia somente uma escuridão profunda. Ele não conseguia entender o que isso significava sobre seu futuro. O que? Nem o passado e nem o presente o afetavam. Somente uma pergunta importava para alguém como ele que continuava avançando com um único objetivo em mente. Será que ele atingiria seu objetivo? Será que conseguiria conquistar a torre e destruí-la? Enquanto Yonvou caminhava pacientemente na montanha Bonglé, ele esperava ver as cenas pelas quais desejava. Mesmo que não visse o que esperava, ele queria descobrir o que poderia acontecer, mesmo se fosse somente um vislumbre ou uma pista. Se não pudesse alcançar seu objetivo, ele estava pronto para mudar de planos. Se estivesse trilhando o caminho errado, ele mudaria sua rota. Mas o que era isso? Yonvou começou a contemplar o que deveria fazer e para onde ir. SSS. De repente, a escuridão se rasgou e se desintegrou. Yonvou tinha chegado no fim da montanha Bonglé, onde ele viu um enorme palácio no estilo oriental que brilhava em roxo. Parecia com algo que só existia em lendas orientais. Um garoto de 5 anos de idade apareceu diante dele. Ele era fofo, com bochechas rosadas que pareciam com pêssegos. O garoto estava usando uma roupa de seda e seu comportamento elegante deixava claro que ele era da nobreza. Yonvou instintivamente soube que ele era a tartaruga mordedora que tirou Laplace do mar demoníaco. Esse jovem era a encarnação do espírito da tartaruga. Ele também era o secretário encarregado de administrar os assuntos do imperador de Jade adormecido. No entanto, a tartaruga mordedora encarou Yonvou sem dizer nada. Seus olhos eram tão profundos que Yonvou sentia como se estivesse sendo sugado por eles. Parecia como se os olhos do garoto contivessem o vazio em si. Você é um humano? A tartaruga mordedora fez uma pergunta antes que Yonvou pudesse dizer qualquer coisa. Yonvou não sabia como responder. Não importa se você é o potencial sucessor do Rei Obscuro. Contanto que faça parte do ciclo da vida, você deveria ter um futuro. Até mesmo um deus ou um demônio, qualquer criatura, até mesmo os seres externos, não podem escapar do futuro. É o destino. Mas eu não posso ver o céu. Na verdade, você não possui um o quê? Yonvou franziu a testa. A tartaruga mordedora falou com confiança, mesmo parecendo estar se contradizendo por dizer que Yonvou não tinha um futuro, apesar de todos terem um. A tartaruga mordedora continuou a falar como um sábio que dominava todo o conhecimento. Sua expressão estava séria. Pode ser somente um de 2 motivos, ele disse com uma voz firme. Ou você está morrendo, seus olhos pretos brilharam. Ou já está morto. Continua no próximo vídeo.